O programa a seguir é livre para todos os públicos. Basalto Engenharia, uma empresa de construção civil com 12 anos de atuação no mercado cearense, realizando diversas obras públicas, como calçamentos, quadras esportivas, ginásio coberto, escolas, postos de saúde, creches, galpões industriais, entre outras obras já realizadas por quem entende do assunto. Trabalhamos também com FGTS e construções de moradias para financiamentos do projeto Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Venha, faça-nos uma visita e realize o sonho da sua casa própria. Estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, 4536, em frente ao Posto Horizonte. Mais informações, 33360057 ou 87780597. Boa tarde, amigos. Está começando mais um programa Coisa Nossa com Vânia Dutra. Programa cheio de coisa bacana, com cultura, arte, informação e entretenimento. E hoje nós vamos conversar e debater com os nossos entrevistados assuntos bem interessantes, alguns polêmicos e outros de interesse de utilidade pública. E nós vamos falar também sobre cirurgias mediúnicas. Você acredita na cura espiritual? Fica aí que tem coisa bem bacana para vocês verem no nosso programa. E esse programa é feito pensando em você. Por isso, a sua opinião, a sua sugestão de pauta, coisa interessante que tenha na sua localidade, na sua cidade, na sua região, é importantíssimo que vocês mandem para nós. É bem fácil, basta você entrar no nosso e-mail, programacoisanossa@yahoo.com.br ou então através da nossa fanpage, Programa Coisa Nossa. E eu já começo esse programa abordando um tema muito interessante e que gera muita curiosidade entre as pessoas, principalmente as pessoas que não são do meio da classe dos espíritas, dos espiritualistas. Estou falando das cirurgias mediúnicas. E ninguém melhor do que o meu amigo Roberto Barbosa, que ele vai falar primeiro sobre um livro que está bombando aí, que é sobre as cirurgias mediúnicas, e depois nós vamos conversar com ele sobre um evento que vai ter no Centro Espírita, lá em Horizonte. Bichinho morto de cansado, veio diretamente do Quixadá, trabalhando lá, mas não podia faltar, não era, Roberto? Com certeza. Bom, e aí, eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre esse livro. Eu já estou na metade, estou achando assim super interessante. Como é que foi a concepção? Eu até me emocionei, porque tem uma parte aí que foi mandada, né, pelo nosso querido Bezerra de Menezes. Exatamente. Muito legal. Boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui, é uma felicidade enorme estar aqui mais uma vez nessa região, que eu adoro, venho muito aqui a Horizonte, Pacajus, gosto muito aqui dessa região. E esse livro, ele nasceu da minha necessidade de relatar um pouco da minha história e do trabalho que eu faço, né, nesse mês de agosto agora de 2015, completa 20 anos que eu tenho um trabalho de cirurgias espirituais. E esse livro, ele foi escrito ano passado, agora em 2014, e ele tem como fundo, né, mais importante, a explicação desmistificada, né, desse assunto, que por muitas vezes foi um assunto muito polêmico, que gera muita curiosidade das pessoas, e nós estamos tentando mudar um pouco esse foco, né, tornar um assunto mais fácil, mais leve, e ao mesmo tempo mais próximo da compreensão das pessoas. Então, quando eu escrevi esse livro, tive a pretensão apenas de relatar a minha história e a minha visão a respeito da cirurgia espiritual. Eu comecei esse trabalho no ano de 95 lá em Maranguape, por lá fiquei 4 anos, depois retornei a Fortaleza e no ano 2000 fundamos a Casa da Caridade.
E de lá para cá são 15 anos só na Casa da Caridade e 11 anos trabalhando com o Dr. Fritz, que é o espírito que atualmente está trabalhando comigo. Bom, hoje existe também uma certa incredulidade, eu acho que é essa palavra, por parte das pessoas leigas, das pessoas que não têm o conhecimento do espiritismo, das cirurgias mediúnicas, em relação a cirurgias sem corte. Porque quando foi que surgiu, quem foi que começou e por que ela não tem mais corte? É assim, na verdade, eu sempre trabalhei dessa forma, nunca trabalhei com cirurgias com corte. Quando a cirurgia espiritual surgiu no Brasil, na década de 50, 60, houve uma necessidade de que a cirurgia aparecesse, fosse com corte, né? Por quê? Porque até então as pessoas não acreditariam. Se a cirurgia tivesse surgido apenas da imposição de mãos, né, como acontece hoje através da minha mediunidade, talvez as pessoas não acreditassem, ou não acreditassem a cirurgia espiritual o valor que ela tem. Então, no início, foi muito importante. Então, muitos médiuns que faziam a cirurgia no início da atividade de cirurgia espiritual no Brasil eram médiuns, né, que realizavam cirurgias com cortes. O que é claro, e é importante a gente deixar claro, é que alguns desses médiuns eles não eram espíritas. Muitos médiuns de cirurgia espiritual não são espíritas. Se não são espíritas, são o quê? Eles são médiuns, né? Mediunidade. Porque eu achava que uma coisa tinha que estar relacionada não necessariamente. à outra. A gente vê mediunidade em toda religião, né? E a diferença é que o espiritismo vê a mediunidade de uma forma muito clara. Não tem um fato obscuro, nem algo paranormal do ponto de vista milagroso ou de fenômeno sem explicação. Na verdade, a gente estuda a mediunidade como uma ciência natural, consequência dos seres humanos, né? Como uma característica natural dos seres humanos. Então, esses médiuns, quando começaram a fazer essas cirurgias, eles usavam o corte, né? E, repito, alguns deles não eram católicos. Arigó, que foi um dos médiuns mais conhecidos do Brasil, que trabalhava também com o Dr. Fritz, o Arigó, ele tinha uma frase na entrada da casa dele que dizia assim: não somos espíritas, somos todos católicos. Ele não deixava de ir para a missa. Então ele tinha imagens de santos em casa, então ele era católico, né? Mas com o passar dos anos, muitos médiuns se tornaram espíritas, até mesmo porque o espiritismo se mostra como uma doutrina mais receptiva à mediunidade. Por isso, muitos médios se tornaram espíritas. Eu sou espírita antes de ser médium, posso dizer isso, né? Eu já estudava espiritismo antes mesmo de me tornar médium. Mas sempre tive o cuidado de deixar isso muito claro, que sou médium e sou espírita. E por isso, estudando o espiritismo, o que é que a gente percebeu? Que os espíritos, eles não têm a necessidade para fazer o trabalho deles de fazer corte. Os espíritos são constituídos, né? Nós espíritos, quando desencarnados estamos, somos feitos de matéria muito sutil. Um espírito ele não tem necessidade para transpassar uma matéria mais grosseira, como uma parede ou um ser humano, ele não precisa cortar ou abrir uma porta, né? Ou quebrar a parede. Ou quebrar a parede, né? Não, ele é feito de uma matéria muito sutil, ele atravessa aquela parede com muita facilidade, ou aquela pessoa. Então não há necessidade do corte, né? E o que a gente tem visto é que os resultados da cirurgia espiritual sem corte são praticamente idênticos ao resultado da cirurgia com corte. O que a gente vê, por exemplo, alguns casos de cirurgia com corte que foram retirados caroços, né, que supostos câncer, que estavam diagnosticados como câncer, quando foram levados novamente para a biópsia, aquele caroço que foi retirado com cirurgia espiritual, o caroço tinha sido curado, né? Isso acontecia por quê? Porque a cura ela não é na matéria, ela é energética, ela é no perispírito, no corpo espiritual. Então, realmente não há necessidade. Então, nós nunca trabalhamos com corte. Para você que faz os procedimentos cirúrgicos, existe uma preparação um dia antes, 2 dias, sei lá, como é essa preparação? Na verdade, essa preparação é de uma vida, né? Eu não tenho nenhum vício considerado, mesmo os lícitos, né? Eu não bebo, não fumo, eu tenho um cuidado enorme com a alimentação e de todos os tipos. Claro que no dia que antecede a cirurgia e no dia dos atendimentos, a gente tem um cuidado ainda maior. Os espíritos nos orientam que nós precisamos ter uma alimentação muito saudável, né? Que precisamos cuidar bem da nossa psique, principalmente, né? Tentando manter-nos o mais equilibrado possível, sem ter raiva, sem ter medos, sem passar por processos de reações mais fortes, né?
de impaciência, coisas, intolerâncias, alguma coisa desse tipo. Então, o que eles nos orientam é isso, né? E a gente busca essa vigilância maior. Claro que sempre há as falhas, porque afinal de contas somos humanos, né? Mas, graças a Deus, ao longo desses anos, a gente tem conseguido manter uma média, um bom preparo antes desses trabalhos mediúnicos. Antes de você incorporar o Dr. Fritz, você recebia um outro espírito, né? Isso. Ele se despediu, como foi essa história? É uma história belíssima. Sim, eu vi no livro, mas eu queria que você passasse. Tem um pouquinho no livro isso. O Dr. Mauro foi um espírito que começou a trabalhar comigo no mesmo ano que eu comecei na mediunidade, né, em 95. E ficou conosco por 9 anos. Ele foi o fundador da Casa da Caridade, né? E o Dr. Mauro, ele era um espírito muito amável, extremamente bondoso, muito calmo, um pouco bem diferente do Dr. Fritz, isso é fato, né? Mas chegou um momento em que o Dr. Mauro precisou reencarnar. Ele tinha necessidade de reencarnar, de retornar à Terra, né? E aí, então, ele se afastou dos trabalhos. Ele avisou do afastamento dele 1 ano antes. E, realmente, quando aconteceu, acho que foi em agosto, se não me engano, agosto do ano 2004, foi no ano do meu casamento, ele se despediu e se afastou. Mas aí ele lhe disse que vinha um outro espírito? Sim. Aí eles avisaram que o trabalho ia continuar e ia vir uma equipe de transição. Vieram 2 espíritos a ficar nessa equipe de transição por pouco tempo. Logo depois o Dr. Fritz assumiu os trabalhos no mesmo ano e de lá para cá a gente vem trabalhando com o Dr. Fritz há 11 anos. Além de você, Roberto, aqui a nível de Brasil, quem mais? Você conhece mais alguém que incorpora o Dr. Fritz? Não, eu não conheço pessoalmente, né? Eu tenho certeza que, como lá na Casa da Caridade o Dr. Fritz só faz atendimento aos sábados, eu tenho certeza que ele, um espírito bom que ele não fica desocupado o resto da semana, né? Então eu acredito que ele deve ter sim vários outros médios. Eu só não acho, só que eu não tenho contato com eles, né? O que ele me fala que trabalha por mais 2 médiuns, foi o que ele me falou. Um deles é em Minas Gerais. Ele não falou nome, nem cidade, nem nada. Ele falou que é em Minas Gerais. E o outro, ele não falou nada. Antes de eu falar sobre a capa do livro, que eu tive a oportunidade de ver essa pictogravura, como é que você se sente, você, Roberto, humano, né? Pessoa, gente, com essa responsabilidade de incorporar um médico tão famoso como o Dr. Fritz? Está aqui, ó, o retrato dele. Esse é o Dr. Fritz, né? Esse quadro, você estava presente nessa noite na foi Casa da assim Caridade, um dos dias né? mais emocionantes da minha vida. O espírito de Renoir, Auguste Renoir, um espírito impressionista francês, pintou o rosto do Dr. Fritz através de um médium de pintura mediúnica chamado Florence Anton, é um médium baiano, né? Esse médium, ele vem à Fortaleza e à Casa da Caridade praticamente todo ano, amigo nosso já. Estão me devendo, viu, pessoal, que toda vida eu peço para trazer o Florence. Né? Pois é, caminho, vamos ver se dessa vez ele vem para Horizonte. No Centro Espírita Os Mensageiros, em Aracati, ele faz a apresentação lá. Vamos tentar trazer ele para Horizonte também. E para Pacajus. E aí o que aconteceu? Foi a primeira vez que ele foi à nossa casa, no ano 2010. Ele não conhecia ninguém, não sabia nada do nosso trabalho. E ele é um médium que ele fica completamente inconsciente, ele não lembra. Durante o transe mediúnico, ele fica de olho fechado e os espíritos pintam com o olho fechado. O médium fica de olho fechado e os espíritos pintam através dele. E ele pintou esse quadro, que foi o rosto do Dr. Fritz. Se eu não me engano, foram 27 minutos. 27 minutos, se não me engano. Foi isso mesmo. É muito rápido, né, para a quantidade de detalhes e a dificuldade que é de pintar um quadro com tinta a óleo, né? Então surgiu essa afinidade entre esses 2 trabalhos. Então o médium ele vai retornar, se não me engano, agora em março de 2015. Ele está vindo a Fortaleza mais uma vez para se apresentar mais uma vez para fazer a pintura mediúnica. Bom, mas aí a minha pergunta. Desculpa. Repete, por favor. Como é que você se sente, Roberto, um humano, pessoa normal, que nem nós aqui todos, com esse dom, com esse privilégio? Agora, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande. Sim, eu vejo muito mais como uma responsabilidade. Sinceramente, na minha vida pessoal é muito normal. Não tem nada de anormal. Eu saio com as minhas filhas, brinco com as minhas filhas,
com a minha esposa, a gente passeia, brinca e tem uma vida completamente normal. Agora, claro, né, a gente tem que dedicar muito tempo também às cirurgias espirituais. Então a gente viaja muito, a gente faz muita viagem, a gente faz cirurgia espiritual no interior do Ceará inteiro. A gente foi esse ano, já fomos em Jaguaretama, já agora em 2015, que tem uma casa da caridade lá em Jaguaretama. Estive agora em Quixadá, nós vamos também a Tauá. Né? Então, onde estão chamando, a gente já fomos no Piauí, Maranhão, Belém, Amapá, já fizemos cirurgia espiritual em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Onde as pessoas nos chamam, nos convocam, nós vamos, né? E é um trabalho gratuito, lógico, é um trabalho gratuito, então não interfere na minha vida pessoal. Eu sou construtor de construção civil, não entendo absolutamente nada de medicina, nada. Eu entendo de cimento, de pedra, de areia, de tijolo, isso aí eu entendo. Mas de construção civil sim, mas de medicina não entendo nada. Então durante a semana inteira eu trabalho normal, tenho a minha vida normal, e aos finais de semana dedico, e aos finais de semana e feriados, né, dedico a esse trabalho espiritual. Então, para mim, realmente não é um peso muito grande, pelo contrário, é uma felicidade enorme. Lá na Casa da Caridade nós temos uma quantidade enorme de trabalhadores, né? São em torno de 100 voluntários. Se você juntar todas as Casas da Caridade, são 4 Casas da Caridade, né? Tem uma sede aqui em Horizonte, né? A gente vai falar um pouco sobre a nossa afiliada da Casa da Caridade. Isso. De Horizonte. E tem, como eu falei, né, tem um em Jaguaretama e tem um aí em Quixadá, que é a mais antiga fora de Fortaleza, é de Quixadá. E a de Fortaleza que fica ali no bairro do Janguruçu, né? Bom, essa ideia de criar as filhas foi da Casa da Caridade Mãe ou foi do próprio Dr. Fritz? Olha, a ideia de criar essas filhas veio da necessidade de médiums de cura, que tem muitos em todas as cidades que a gente tem ido no interior, a gente tem encontrado pessoas com medidade de cura, e essas pessoas com medidade de cura não estão sendo acolhidas, não sei porquê, e não estão sendo orientadas quanto a essa mediunidade. Então a mediunidade de cura nessas pessoas é uma necessidade da missão delas, como reencarnantes, né? Elas têm essa missão de ter a mediunidade de cura. E aí elas não estão sendo acolhidas, né? Até mesmo em locais que tem centro espírita. Parece que há um certo medo em lidar com esse tipo de mediunidade. Então, foi dessa necessidade que surgiu essas casas espíritas, casas da caridade, nessas localidades, né? Porque lá existiam médiuns, esses médiuns queriam e tinham a responsabilidade de desenvolver esse trabalho. Né? Então a gente ia no começo, em Jaguaretama tem sido assim, a gente vai há 2 anos a Jaguaretama, agora que o médium de lá começou a trabalhar, porque a gente vinha há 2 anos orientando, cuidando, ajudando, né? E levando tudo aquilo que é de nossa bagagem, não é só minha, de todo mundo que trabalha na Casa da Caridade em Fortaleza. Né? Então essas casas surgiram dessa necessidade, e já nos avisaram que virão outras, que não vão parar nessas 3, né? Quando de Fortaleza são 4. Bom, para quem se interessar, a Casa da Caridade Horizonte fica na rua Rafael Santos, 829, na mesma rua da Pousada Horizonte. E dizer que amanhã, dia 18, nós vamos estar, a equipe da Casa da Caridade, encabeçada aqui pelo Roberto, vai estar fazendo cirurgias espirituais lá na nossa casa. Então, para maiores informações, vocês podem... eu vou dar o número do meu telefone, 8761-02... É o quê? Não, né? Estava dando o teu. 86030621. Você pode chegar a partir das 8 horas. Nós também vamos distribuir umas fichas antes, para a gente ter assim, a ideia de quantas pessoas vão participar. E não esquecer de levar uma garrafa de água mineral de 2 litros. Normalmente, quando eles vêm, eles estavam vindo 2 vezes por ano, agora vão vir a cada 2 meses. Isso. Normalmente, as pessoas esquecem de levar aquela água, aí a gente vende lá, mas seria interessante você já levar a sua água. E eu queria que o Roberto falasse um pouco sobre essa água. Bom, é uma prática bem difundida e comum dentro do meio espírita, do movimento espírita, que é a água fluidificada. Como é que funciona isso? Acho até que no filme Nosso Lar, deu para ver alguma coisa desse sentido, quando André Luiz colocou aquele fluido na água o novo esposo da ex-mulher dele, né? Da viúva dele. A água fluidificada, a água é o líquido universal, ela está em tudo, né? Nosso corpo é constituído de 60% de água.
Então, os espíritos utilizam a água como meio, né, para levar para nós substâncias, energias e outros processos magnéticos muitos, né, espirituais, e eles fazem isso através da fluidificação dessa água. Então, o que eles fazem? Eles pegam aquela garrafa, geralmente as garrafas d'água chegam lacradas, né, que são a maioria novas, e elas saem lacradas. Mas quando as pessoas chegam em casa, é comum elas abrirem e sentirem cheiro, gosto, a cor da água mudar, entendeu? Isso é muito comum. Então, por quê? Porque ali os espíritos colocaram substâncias, energias, né, que servem para aquela pessoa ficar tomando aquela água como se fosse um remédio mesmo. Ela toma durante algum tempo, né, uns 7 dias pelo menos, né, 3 ou 4 vezes por dia, e ela vai tomando aquela água e tem uma função maravilhosa, principalmente para quando a pessoa ela tem algum vício, alguma doença, está se tratando de alguma doença crônica, como depressão, ou de algum vício, como cigarro, bebida. Essa água tem ajudado muito, as pessoas têm ficado muito, muito bem com essa água. Bom, e para encerrar, a gente quer que você fale do livro, onde é que a pessoa pode adquirir, né, e a renda, para que é que vai ser. Isso é importante. Apesar desse livro não ser psicografado, né, fui eu que escrevi, somente os 2 últimos capítulos, esse sim não fui eu. O Dr. Fritz é quem psicofonou, né, ele, através da minha mediunidade, ele veio e falou, e foi gravado e colocado no livro. Esse livro, ele está à venda em todas as casas da caridade, lógico, né? E toda a renda desse livro, ele vai para os projetos sociais da Casa da Caridade, tá? Deixar isso muito claro. Todos os direitos autorais do livro, da capa, de todo mundo que participou, até a editora, foram doados à Casa da Caridade. A Casa da Caridade de Fortaleza hoje possui 11 trabalhos assistenciais sociais, né, desde crianças, grávidas, adultos, idosos, bebês. É um trabalho belíssimo, né, distribuição de sopa, caravana do sertão, né, que a gente faz distribuição de cesta básica no interior, 4 vezes por ano. Então todos esses trabalhos sociais são mantidos por várias atividades, inclusive por esse livro. Tá? Então, todos os trabalhos sociais, como a gente falou antes, né, todo o trabalho mediúnico feito pela casa é gratuito, todo o trabalho social que a gente faz também é gratuito, a gente insere esse trabalho para poder a sociedade, né, como uma forma de agradecimento pelo carinho que a sociedade teve conosco quando nos recebeu lá. Então, a gente insere a comunidade na Casa da Caridade, através dos trabalhos sociais, e esse livro vem também para ajudar na manutenção, né, e no crescimento, que esses trabalhos têm crescido muito. Então, esse livro vem ajudar nisso. Então, esse livro, toda a renda obtida com esse livro vai para a Casa da Caridade e para os projetos sociais da casa. E tem algum telefone assim para contato, se a pessoa quiser? Sim, ou sim. então através do site também, Sim, né? você pode entrar pelo site, né? O caminho mais fácil é pelo Facebook, www.facebook.com/Casa da Caridade. Você entrando lá, você consegue acessar, falar com as pessoas lá que são responsáveis pelo Facebook, conseguir o livro. Eles também estão enviando por e-mail. Tem um e-mail que é muito fácil, é casadacaridade@yahoo.com.br. Né? Você manda um e-mail para a Casa da Caridade, quero o livro, a gente manda para você por Sedex ou em qualquer lugar, em qualquer estado. Não tem dificuldade nenhuma. Legal? Bom, compre, vocês vão gostar. É muito interessante. Repetindo, a equipe da Casa da Caridade Mãe, de Fortaleza, vai estar amanhã, dia 18, na Casa da Caridade Filha, aqui, lá no município de Horizonte, que fica na rua Rafael Santos, 829, depois da pousada Horizonte. E lá também vão estar exemplares de livro para vender. Legal. Então, a Vânia está me lembrando que tem o site www.Casa da Caridade Horizonte, que também vocês vocês podem obter informações. Bom, e mais uma vez a gente quer agradecer. O bichinho está com a carinha de cansado, mas estou feliz de estar aqui. Prontamente veio atender a nossa solicitação e a gente conta com vocês, não só amanhã, mas nas nossas atividades da nossa casa aqui no município de Horizonte. Muito obrigada e deixa aí sua mensagem para quem está nos assistindo. Bom, é uma felicidade enorme estar aqui. Para mim, estar na condição de médium, de espírita, e tentando representar um trabalho que, repito, não é feito só por mim, por várias pessoas, é uma felicidade imensa, né? Receber todos vocês em qualquer casa da caridade ou em qualquer outro centro espírita
onde nós estivermos fazendo o nosso trabalho. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, para debater, para mandar e-mails para mim ou para a Casa da Caridade a respeito do livro, que nós vamos ficar muito felizes em ajudar na compreensão e melhorar cada vez mais esse trabalho. Então, obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e sem dúvida nenhuma, é uma felicidade enorme mais uma vez estar aqui. Fiquem com Deus. Beleza, Corra Linda. Bom, e a gente vai mandar os nossos alôs para as pessoas que estão nos assistindo e também para as pessoas que fazem esse programa acontecer e que acreditam e confiam no nosso trabalho. Vai para o Ronaldo e a Elisiane, da Baby Magazine. Lá você encontra tudo para o seu bebê. Enxovais completos, brinquedos, carrinhos, roupas, calçados, plásticos e miudezas em geral. A Baby Magazine ela fica localizada na Avenida do Canal, 175, no centro, em Horizonte. Os telefones são 8574-5352, 9684-7173. Baby Magazine, o enxoval completo para o seu bebê. Nós vamos mandar também alô para Manu Modas, que fica na rua Joaquim Domingos Neto, 93, próximo a Macavi. O telefone de contato é 92424428. Um beijo bem grande para aquela menina linda, a Manu, que tem, assim, um bom gosto, só vocês vendo. Nós vamos mandar também alô para MJP, da Luciana Confecções, moda masculina e feminina em jeans, venda no atacado. O nome da grife é Origens Jeans. Venha e seja nosso revendedor. Os telefones são 3336-1635, 8720-4359, falar com a Suelen. Nós vamos dar um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre os concursos públicos. Prestem atenção, vocês aí, concurseiros. Vai ter uma entrevista bem bacana com o professor Everardo, que vai dar umas dicas e vai falar sobre o concurso do Horizonte. Não sai daí que a gente volta já já. Basalto Engenharia, uma empresa de construção civil com 12 anos de atuação no mercado cearense, realizando diversas obras públicas, como calçamentos, quadras esportivas, ginásio coberto, escolas, postos de saúde, creches, galpões industriais, entre outras obras já realizadas por quem entende do assunto. Trabalhamos também com FGTS e construções de moradias para financiamentos do projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal. Venha, faça-nos uma visita e realize o sonho da sua casa própria. Estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, 4536, em frente ao Posto Horizonte. Mais informações, 33360057 ou 87780597. A Academia Léo Performance. Força, movimento, saúde, esporte, beleza e ação. Melhore sua qualidade de vida na Academia Léo Performance. Melhor estrutura, com o primeiro andar exclusivo para as mulheres. Dispomos de profissionais do mais alto nível, suplementos e acessórios esportivos, além de opções sob medida para o seu orçamento. A Academia Léo Performance, cuidando do bem-estar e boa forma. Rua Manuel Conrado 834, no bairro do Zumbi, em Horizonte. Maiores informações, 3336-1840 ou 9198-4088. InfoWorld. Vem aprender de verdade. Seja mais seguro, torne-se um profissional. Prepare-se, o futuro está aqui, chegou. Bem perto quando olhamos ao nosso redor. Vem que a InfoWorld prepara você. Seja criança, jovem ou adulto, vem conhecer. InfoWorld, o futuro é aqui. Então venha aprender de verdade. É tudo diferenciado, é InfoWorld. Rua Ciro Bilhar 391 Centro. Telefones 85-9217-3210 e 3336-1923. InfoWorld, o mundo de informações ao seu alcance.
A Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, realizará seu vestibular 2015.1 para Horizonte e Pacajus no próximo dia 18 de janeiro de 2015. E as inscrições já estão abertas até o dia 17 de janeiro de 2015 para os seguintes cursos: Bacharelado em Administração de Empresas, Bacharelado em Ciências Contábeis, Graduação Tecnológica em Processos Gerenciais, Graduação Tecnológica em Recursos Humanos, Licenciatura em Educação Física e Pedagogia. As aulas serão ministradas no período noturno. Mais informações nos telefones 0 operadora 85 3336 1265, 8921 1265 e 9130 8041 ou pelo site www.idj.com.br. Vestibular UVA 2015.1 Horizonte Pacajus. Inscrições abertas até o dia 17 de janeiro de 2015. Prova dia 18 de janeiro de 2015. Estamos também com inscrições abertas para os cursos de pós-graduação nas seguintes áreas: Psicopedagogia Clínica e Institucional, Gestão de Pessoas, Gestão Ambiental, Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, Gestão Estratégia Empresarial, Educação Infantil e Psicologia das Relações Humanas. Universidade Estadual Vale do Acaraú, Rua Ciro Bilhar, 1205, vizinho ao Fórum de Horizonte. Informações 0 operadora 85 3336 1265. Horizonte, Ceará. UVA e IDJ. Leva você a um futuro promissor. Olá galera, meu nome é Aldenísio, eu tô aqui para convidar vocês para vocês assistirem à festa de lançamento do Grupo Junino Cheiro de Terra. Vai acontecer no dia 31 no sítio Casa Grande, o sítio da Carminha. Lá a gente vai estar apresentando a temática da Cheiro de Terra 2015, vai estar apresentando os novos destaques, vai estar apresentando o nosso novo regional. Adquira você seu ingresso. Nesse momento também a gente vai estar trazendo o forró Treme Paredão, a gente vai estar trazendo o DJ Ar e também a gente vai estar trazendo a Pimentinha do São João. É uma menina que dá show no São João, a Bárbara. Venha conferir com a gente esse momento muito especial pra gente e você também faz parte dessa história. Estamos de volta e já falando de coisas gostosas. E coisas gostosas você encontra na Gula Mania. A Gula Mania fica localizada na Juvenal de Castro, número 110, no centro, em Horizonte. Os telefones de lá são 9226-9155, 3336-1281. Lá na Gula Mania você encontra pizzas, tortas, bolos, salgados e os famosos kits de aniversário. Dependendo do tamanho, kit festa também. Dependendo do tamanho da tua festa, é o preço do kit. Gula Mania, o sabor que virou mania. E nós vamos mandar alôs para as pessoas que estão nos assistindo. Dessa vez vão os alôs para a Turinha, Isabelzinha, a Roberta, Crislânia e o Júnior lá no Catolé. Também nós vamos mandar alô para a Maria do Valdo e o Valdo lá no Planalto. Eles dizem que assistem até as reprises do programa. E quando é divulgado um concurso público nas páginas dos jornais, na internet, causa um certo furor entre as pessoas. Todas tendo um só objetivo, passar e ter um emprego para o resto da vida. Muitas dessas pessoas fazem a temida prova e acabam não concretizando este sonho. Nós estamos aqui com o professor Everardo e ele vai dar algumas dicas e vai falar um pouco sobre o concurso público que vai acontecer em Horizonte. Eu acho que não tinha pessoa melhor para fazer isso, né? Olá, Everardo, tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Vânia. É um prazer também participar do teu programa e ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas da parte dos candidatos do nosso concurso. Bom, o Everardo foi secretário de Educação do município de Horizonte durante 8 anos. Foi na sua gestão que foi elaborado o livro sobre o município de Horizonte. E hoje ele está na coordenação geral do concurso público que vai acontecer lá no município. Então, não tinha pessoa melhor para estar aqui para esclarecer todas as dúvidas de quem nos está nos assistindo. E também nós temos
dois concurseiros aí que Gabriel já está de pestana pelada de estudar, e todo dia bacana, porque todo dia ele entra no Face, tira já as dúvidas, mas quem vai melhor tirar as dúvidas de vocês dois vai ser o próprio Everardo, né? Everardo, antes das inscrições, eu queria que você contextualizasse aí como é o processo até chegar o período das inscrições. Bom, Vânia, a Prefeitura de Horizonte, em 2011, realizou um concurso público e, naquela oportunidade, nem todas as vagas ofertadas foram preenchidas, muito em função do nível mínimo de aprovação exigido, que foi muito alto na época, e, em função disso e da criação de novos cargos, a Prefeitura criou vários novos cargos para esse concurso, jornalista, por exemplo, biólogo, engenheiro elétrico, geógrafo, enfim, uma série de candidatos estarão tendo a oportunidade de participar pela primeira vez em muitos cargos do nosso concurso. É importante a gente falar para todos os candidatos que a lei do concurso é o edital. Muita gente chega no dia da prova sem sequer ler o edital do concurso. Prestem atenção, olha o edital. Quem não leu, leia, porque é importante. De repente você chega no dia da prova, comete algum deslize, aí vai procurar os direitos. Mas você leu o edital? Pois é, eu vou te dar um exemplo bem prático. O candidato tinha uma data limite para se inscrever. Quando ele acessava o site da empresa organizadora e gerava a sua inscrição e o seu boleto bancário, aquele boleto tinha uma data limite para pagamento, evidentemente. E vocês podem acreditar que nós tivemos em torno de 15 candidatos que tiveram inscrições indeferidas, porque ele foi pagar o boleto da inscrição 2 dias após o término das inscrições. E aí o candidato alega que mas eu paguei com multa, né? Pagou aonde? Não, eu paguei numa rede credenciada do Banco do Brasil, ou seja, se ele tivesse lido o edital, ele não teria tido essa despesa, que não é ressarcida, mesmo nesses casos. O próprio edital já consta. Como está previsto no edital. E da parte da organização, evidentemente, nós não teríamos tido assim, essa situação difícil de ter que indeferir a inscrição de um candidato. Então, o edital está lá com todas as regras da inscrição, fase que nós já vencemos, a data da realização das provas, o que é que vai cair na prova, o que é que vai acontecer após a realização dessas provas, os prazos, inclusive, para se ingressar com recurso. Então, a primeira dica, antes de se debruçar sobre os livros aí da história de Horizonte, de língua portuguesa, leia o edital do concurso, do primeiro ao último artigo. Bom, e como eu falei anteriormente, além do edital, antes da realização da prova, são várias etapas que se passa. A questão de fazer o levantamento, é muito trabalho, né, Everardo? Olha, o nosso concurso está com, em números redondos, 8.000 candidatos, né, para pouco mais de 200 vagas. Alguns cargos com milhares de candidatos. Então, em função da demanda de alocar essas pessoas em diferentes escolas, de acordo com a capacidade de cada escola, de acordo com as provas, para você ter ideia, como já está lá no site da empresa organizadora, a Serquitan, já está divulgado que o concurso será realizado no dia 1º de março. 1º de março é o primeiro domingo, né? Exatamente. Primeiro domingo do mês de março, 1º de março, viu? Nós vamos abrir as festividades de aniversário do município realizando um concurso público. Então está lá dizendo onde o candidato vai fazer a sua prova. Não deixe para ir saber onde é que aquela escola está localizada somente no dia do concurso. No concurso passado, nós também estávamos na coordenação e vários candidatos chegando em Horizonte não tinham tido o cuidado de saber onde era exatamente a localização daquela escola e simplesmente perdeu a prova, porque quando chegou, o portão já estava fechado e ele não pôde mais ingressar no local de prova. Bom, você que
que é candidato, que não é do Horizonte, que venha pelo menos uma semana antes para conhecer, para saber onde é. Ou então acesse o site, né, que vai ter os locais dependendo do número da inscrição, já vai sair no site, né, o local onde o candidato vai fazer a prova. Já está no site da Serctam, www.serctam.com.br, todos os locais, horários de aplicação de provas, o horário que o candidato deve chegar, porque as provas, nós vamos ter provas pela manhã e pela tarde, em função da grande quantidade de candidatos. Então, os que vão fazer prova pela manhã, a prova inicia às 8h30, dura 4 horas, vai até às 12h30. Então, o candidato tem que chegar, está lá, nós estamos avisando que ele deve chegar ao local de prova com 1 hora de antecedência, para que ele possa localizar a sua sala, ele possa ir ao banheiro antes da prova, beber uma água, enfim, estar devidamente tranquilo e preparado para a realização da sua prova. Nós estamos com 2 candidatos aí, eu queria saber deles quais são as principais dúvidas do Gabriel. Quais são as principais dúvidas que você tem em relação ao próprio concurso, em relação ao conteúdo? Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Everardo. Boa tarde, Vânia Frota. Bom, a gente tem várias dúvidas com relação a esse concurso, né? Mas eu tenho aqui uma pergunta com relação à infraestrutura, água, luz, esgoto. Atualmente, essa infraestrutura, ela atinge a porcentagem da população que essa infraestrutura atende em Horizonte? Gabriel, nós queremos responder para você e para os demais candidatos o seguinte: os dados, e aí você está perguntando um dado muito específico, os dados inerentes à história de Horizonte, e aqui cabe, Vânia, um preâmbulo bem rápido. Por que nós exigimos nos concursos da nossa cidade história de Horizonte? Porque o Horizonte é um município novo, 27 anos de emancipação, que recebe uma população migrante de todo o Brasil. Então, nós temos assim a consciência do quanto é importante fazer com que as pessoas que lá chegam, que moram em Horizonte, tenham também o mínimo de informação sobre as origens da cidade, sobre a sua cultura, né? O quanto custou e quem participou desse processo que culminou com a emancipação de Horizonte. Mas eu queria tranquilizar os candidatos e tranquilizar ao Gabriel, que não precisa estudar demais e querer saber de um tudo a respeito da cidade, não. A prova, o programa está lá descrito no edital, mas é uma prova que se preocupa com aspectos gerais da cidade. E aí vai o primeiro alerta. Durante as inscrições, Vânia, nós vimos muitas pessoas vendendo apostilas, livros, prontinhos já sobre a história de Horizonte, embora nós estivéssemos começando a inscrição exatamente naquele dia. Então, cabe o alerta. A prefeitura e nem a empresa organizadora se responsabilizam ou tem alguma coisa a ver com esse material. O candidato, e aí, Gabriel, vou responder a tua pergunta de certa forma, deve buscar fontes oficiais, porque toda a questão sobre a história de Horizonte, ela tem que ter uma fundamentação oficial. Se não, caso não tenha, o candidato tem o direito, em 48 horas após o encerramento da prova, ingressar com recurso e solicitar, inclusive, a anulação daquela questão. E quais são esses sites oficiais, esses dados oficiais a respeito de Horizonte? Bom, o primeiro deles, o site da própria prefeitura, que tem uma série de informações sobre a história, sobre dados econômicos, sobre os dados culturais. Quando você acessa o site da prefeitura, automaticamente você pode ter acesso às secretarias, às diversas secretarias, educação, saúde, cultura, e obter informações básicas e oficiais. Um outro é o do IBGE Cidades. IBGE Cidades, o site do IBGE Cidades, coloca lá Horizonte. Você também tem todos os dados oficiais a respeito da cidade de Horizonte. Um outro também que você não deve deixar de acessar, Gabriel, é o site do IPES, que é o Instituto de Planejamento do Estado do Ceará, que, via de regra,
também compila dados do IBGE, né? Então, tem muita gente preocupada com o dia que nasceu o primeiro prefeito de Horizonte, que por coincidência é o esposo da Vânia, o Chico César. Não vai cair coisa desse tipo na prova. A empresa organizadora, ela contrata consultores das universidades, das diversas universidades públicas e particulares do Ceará, e repassa para esses consultores essas fontes de pesquisas que eu lhe falei. O IPES, o IBGE, o site da Prefeitura. Eu vi que você está aí de posse do livro da História de Horizonte, que foi uma iniciativa nossa para que o aluno na escola tivesse o primeiro contato com a história do município. Mas não se preocupem muito com datas. Evidentemente, tem as exceções, a data de emancipação do município, né? Isso são datas importantes. Mas não se preocupe muito com percentual de rede de esgoto, se tem mais homens ou mulheres na população de Horizonte, exatamente, tem um pouquinho só mais. 50 e poucos. Questões também que dizem respeito à religião, né? Qual é a religião que tem mais pessoas adeptas em Horizonte? Esse tipo de questionamento, eu lhe garanto que a empresa orientou aos consultores para evitar, exatamente para evitar polêmicas e recursos de anulação dessas questões. E até se você for procurar no IBGE, tem esse percentual também. Vânia, você gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde. Professor, o senhor já nos respondeu praticamente a todas as nossas dúvidas, inclusive deu dicas preciosas. O que eu queria lhe pedir é que o senhor desse uma orientação como que o candidato, porque todas as pessoas que estão fazendo o concurso vai se aproximando, aí existe a ansiedade, nervosismo, dá um branco, como que a pessoa deve se comportar para amenizar esse tipo de acontecimento? Olha, Vânia, a nossa preocupação em marcar o concurso para o dia 1º de março, teve muita gente aí falando que ia ser no dia 8 de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, ou seja, nós nos preocupamos em dar um espaço maior, marcar para 1º de março, exatamente para que todos os candidatos possam, de uma forma mais tranquila, consultar todas essas fontes de dados, questões de concursos que tem aí aos montes nos diferentes sites da internet, para melhor se preparar. Uma outra dica importante nesse aspecto que eu poderia falar para os candidatos é o seguinte, era que, se fosse possível, a realização dos famosos aulões, chamando pessoas que têm um certo conhecimento na área de língua portuguesa, pessoas que têm conhecimento sobre a história de Horizonte, para fazer uma troca de ideias, tipo essa que o Gabriel colocou no início aí, de pontos mais específicos do concurso, isso seria importante. Mas a Prefeitura de Horizonte, como patrocinadora do certame, não pode ofertar esse tipo de atividade. Não adianta, na véspera do concurso, o candidato passar a noite fazendo a revisão final. O que ele tem que se preparar é nesse período aí, durante o restante do mês de janeiro, todo o mês de fevereiro. Aqui também uma dica importante sobre o edital. O candidato vai fazer o concurso para agente de administração. Ele tem que ver lá no anexo do edital onde estão especificados os pontos que lhe serão cobrados. E que quantidade, inclusive, nós colocamos isso. Por exemplo, para assistente de administração, 25 questões específicas, 15 questões de língua portuguesa e 10 questões sobre a história de Horizonte, fazendo um total de 50 questões. Todas as questões têm o mesmo peso, então não adianta achar que uma questão de português vale mais do que uma de história de Horizonte, todas têm o mesmo peso. Que, para ele ser considerado aprovado, né, ele tem que acertar no mínimo 25 dessas questões, de forma que a melhor preparação é aquela que é feita de forma antecipada.
na véspera do concurso, na antivéspera e no dia do concurso, não é mais hora de estar preocupado em estar lá procurando a sala e olhando as últimas anotações, que isso não vai ajudar em nada. Mas a história de comer chocolate pode ser na hora, né? Porque para que é mesmo chocolate? Tu que é professor, eu sou, mas eu não estou lembrado. Olha, é importante. A prova tem duração de 4 horas. O candidato só vai ingressar lá na sala com a sua caneta e o seu documento de identidade. Celulares, livros, apostilas vão ter que vão ser recolhidas logo na entrada da sala. É claro que a gente permite uma água, que a gente permite uma barra de chocolate, mas haverá uma fiscalização muito grande, inclusive em qualquer coisa que o candidato alegue que está levando para se alimentar. Se for em embalagem assim que não esteja devidamente lacrada, os fiscais e a organização do concurso está orientada a não permitir que ele leve lá para a sua cadeira, e aí nem a barra de chocolate pode ser possível. Eu quero fazer uma pergunta, mas o Gabriel também gostaria de fazer mais uma pergunta, né? Professor Everardo, no carro, pelo menos no carro que eu me inscrevi, que é o de agente de trânsito, é cobrado o Estatuto dos Servidores do município, certo? E algumas pessoas têm dúvida com relação a onde encontrar esse estatuto. Na apostila que eu comprei, eu encontro isso. Agora, onde seria as pessoas podem encontrar o Estatuto dos Servidores? Boa pergunta, Gabriel. Não somente aí no teu caso específico é o Estatuto dos Servidores, como quem vai fazer para a Guarda Municipal tem uma lei municipal de criação da Guarda. Bom, essas leis estão todas disponibilizadas lá no site da Prefeitura. Se não estiver exatamente no site, está no blog da Secretaria de Administração. Com certeza está, porque eu já chequei pessoalmente se estava lá. Né? O professor Neto Maia, secretário de Administração, já disponibilizou essas leis. Mas, se de repente você tem alguma dificuldade para acessar esse site, você pode procurar a Prefeitura Municipal de Horizonte, mais especificamente a Secretaria de Administração, levando lá um pendrive, uma outra forma de se gravar em arquivo, que a Secretaria, com a maior boa vontade, disponibiliza esse material. E aí, em relação ao Estatuto dos Servidores, é uma lei extensa, se eu não me engano, com mais de 50 laudas, né? E as pessoas ficam assim um pouco desesperadas. Meu Deus, o que estudar, né? Mais uma dica. Olha, questões de direitos como servidor público, deveres e obrigações como servidor público, né? Os instrumentos que levam a pessoa a ser nomeado como servidor público são questões. Processo administrativo disciplinar é aplicado àqueles servidores que de repente deixam de observar as regras dessa lei. São pontos chaves importantes que com certeza cairão. Estágio probatório. Estágio probatório, quanto tempo, né, se adquire a estabilidade no serviço público. Embora a lei seja extensa, mas existem determinados aspectos que o candidato não pode, de forma alguma, deixar de aprender ao máximo. Vânia, tem alguma pergunta? Eu queria agradecer ao professor, porque nós ficamos sem perguntas para fazer, porque o senhor respondeu tudo. Então, em nome dos concurseiros de Horizonte, eu queria agradecer as dicas e desejar boa sorte para todos nós. Vamos que vamos estudar. É uma pergunta que todo mundo está querendo saber. O concurso é dia 1º, e aí quando é que sai o resultado? Uma das perguntas que mais os candidatos se reportam lá no site. São 8.000 candidatos, como eu falei no início. São mais de 24 diferentes cargos, né? Só para vocês terem uma ideia, são mais de 100 provas diferentes, porque a prova de História de Horizonte que vai ser aplicada para os candidatos da manhã não pode ter nenhuma relação com os que vão fazer a prova na parte da tarde. Então, vocês aí imaginem quantas provas de português, quantas provas específicas não estão tendo que ser elaboradas. Mas o prefeito, Nezinho, queria que o concurso tivesse sido realizado no final do ano, que o resultado tivesse saído antes do Natal e que hoje, no início de janeiro, ele já estivesse nomeando os candidatos. Isso não foi possível, mas para vocês, candidatos, é uma excelente notícia. Qual seja, a Prefeitura de Horizonte quer nomear o mais rapidamente possível
o maior número de candidatos. Então, nós assumimos um compromisso de tentar fazer com que até o final do mês de março não só tenha sido divulgado o resultado das provas escritas, como o prefeito vai ter a oportunidade de homologar já uma parte do concurso, porque nem todos os candidatos, por exemplo, todos os candidatos de nível médio não fazem prova de título e a grande maioria não vai ter que fazer prova prática. Então, para todos esses candidatos, agente de administração, por exemplo, o prefeito já vai poder homologar o concurso ainda em março e, uma vez homologado o concurso, o candidato já está apto a ser convocado para ingresso nos quadros da Prefeitura de Horizonte. Mais uma pergunta. A prova vai ser dia 1º. Aí o resultado vai sair. E qual é a validade desse concurso? A pessoa pode ser chamada até quando? No edital, a validade inicial é de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, então esse concurso pode valer até por 4 anos. Mas eu queria me reportar ao concurso anterior, de 2011, que a gente concluiu em 2012. Hoje, em 2014, nós já chamamos praticamente todos os candidatos aprovados, e em alguns cargos, o dobro dos candidatos aprovados. Porque é importante que vocês também saibam do seguinte aspecto. A Prefeitura ofereceu 40 vagas para um determinado cargo. Isso não quer dizer que durante esses 4 anos o prefeito só vai chamar esses 40, não. Ele está obrigado a chamar esses 40. Mas tendo vaga na Prefeitura e necessidade por parte da mesma, nós podemos chamar 60, 80, classificáveis, quantos candidatos forem necessários, né, de acordo com a necessidade da Prefeitura. Então, não é simplesmente aquele número X de vaga que está sendo ofertado, não. Normalmente, a Prefeitura, ao longo dos 4 anos, pelo menos em Horizonte, a gente tem chamado, em média, o dobro do número de candidatos inicialmente, do número de vagas inicialmente ofertadas. Bom, vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Gabriel. Professor, uma dúvida de muitos alunos, de muitas pessoas que se inscreveram, é com relação à mudança do nome de Olho d'Água para Horizonte. Através de que lei e em que ano isso aconteceu? Bom, como coordenação, como fazendo parte da coordenação do concurso, Gabriel, eu prefiro não entrar em respostas específicas e diretas, assim, tipo esse teu questionamento. Mas eu posso, de alguma forma, lhe responder da seguinte forma. A história mostra Olho d'Água, né? O porquê de Olho d'Água é importante saber, o porquê de Horizonte, né? Quando aconteceu essa resposta específica, você encontra certamente no site da Prefeitura, lá na história do município, disponibilizada pelo próprio site, mas volto a insistir naquela questão que eu falei inicialmente. Os consultores estão orientados a evitar perguntas e questões que induzam erro ou que em várias fontes de pesquisa, né, e dados oficiais exista discordância. Foi em 43, foi em 38, foi depois disso, né? Porque se for um dado oficial e isso cair na prova, o candidato automaticamente já está com todas as possibilidades de ingressar com um recurso e pedir anulação dessa questão. Então, questões em que você encontra em N fontes, N respostas, certamente deverão ser evitadas no concurso sob o risco de anulação da questão. Okay. Bom, a gente agradece as participações da Vânia e do Gabriel, mas principalmente do professor Everardo, que eu tenho certeza que nós prestamos um grande serviço de utilidade pública para as pessoas que vão fazer o concurso. Repetindo, vai ser dia 1º de março, vão ter turmas pela manhã e pela tarde. E não vão querer pescar, o pessoal que vai fazer de tarde, querer pegar a cópia da prova de manhã, que o professor Everardo já disse que vão ser mais de 100 provas diferentes. Vocês têm mesmo que estudar e tem bastante tempo. O programa não é tão longo, né? E até 1º de março dá para você estudar e rever o conteúdo programático estabelecido
pela empresa que está fazendo o concurso. Mais uma vez, muitíssimo obrigada e pode deixar aí suas considerações finais. Vânia, você colocou uma coisa que a gente ia deixar passar em branco, mas é importante. Todo candidato vai ter direito de sair com a sua prova, com o seu caderno de prova. O candidato só vai devolver à coordenação, à empresa organizadora do concurso, um cartão de respostas, né, que é no padrão dos cartões lotéricos, né? O candidato vai receber uma colinha onde ele vai poder anotar o seu gabarito para ele conferir em seguida. Esse gabarito, obrigatoriamente, tem que ser divulgado 24 horas após a aplicação da prova para que ele possa ainda ter margem de recurso, de acordo com o edital, e dizer para todos vocês que a Prefeitura de Horizonte está ansiosa que vocês sejam aprovados, que vocês venham compor os quadros funcionais das diversas secretarias da Prefeitura de Horizonte e que qualquer dúvida, o meio, a forma mais rápida de esclarecimento é acessar o site www.serquitam.com.br Aí embaixo da TV, viu? Pode olhar. Apresentar lá, passar um e-mail com todo e qualquer questionamento que será prontamente respondido. E da nossa parte, agradecer pelo convite e desejar o máximo de sucesso ao teu programa. Obrigada. Fica aí que a gente volta já já com mais coisa nossa. Basalto Engenharia, uma empresa de construção civil com 12 anos de atuação no mercado cearense, realizando diversas obras públicas, como calçamentos, quadras esportivas, ginásio coberto, escolas, postos de saúde, creches, galpões industriais, entre outras obras já realizadas por quem entende do assunto. Trabalhamos também com FGTS e construções de moradias para financiamentos do projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal. Venha, faça-nos uma visita e realize o sonho da sua casa própria. Estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, 4.536, em frente ao Posto Horizonte. Mais informações, 33360057 ou 87780597. Academia Léo Performance. Força, movimento, saúde, esporte, beleza e ação. Melhore sua qualidade de vida na Academia Léo Performance. Melhor estrutura, com o primeiro andar exclusivo para as mulheres. Dispomos de profissionais do mais alto nível, suplementos e acessórios esportivos, além de opções sob medida para o seu orçamento. Academia Léo Performance, cuidando do bem-estar e boa forma. Rua Manuel Conrado 834, no bairro do Zumbi, em Horizonte. Maiores informações, 3336-1840 ou 9198-4088. InfoWorld. Vem aprender de verdade. Seja mais seguro, torne-se um profissional. Prepare-se, o futuro está aqui, chegou. Bem perto quando olhamos ao nosso redor. Vem que a InfoWorld prepara você. Seja criança, jovem ou adulto, vem conhecer. InfoWorld, o futuro é aqui. Então venha aprender de verdade. É tudo diferenciado, é InfoWorld. Rua Ciro Bilhar 391 Centro. Telefones 85-9217-3210 e 3336-1923. InfoWorld, o mundo de informações ao seu alcance. Olá galera, meu nome é Aldenísio, estou aqui para convidar vocês para vocês assistirem à festa de lançamento do Grupo Junino Cheiro de Terra. Vai acontecer no dia 31 no sítio Casa Grande, o sítio da Carminha. Lá a gente vai estar apresentando a temática da Cheiro de Terra 2015, vai estar apresentando os novos destaques, vai estar apresentando o nosso novo regional. Adquira você seu ingresso. Nesse momento também a gente vai estar trazendo o forró Treme Paredão, a gente vai estar trazendo o DJ Iar e também a gente vai estar trazendo a Pimentinha do São João. É uma menina que dá show no São João, a Bárbara. Venha conferir com a gente esse momento muito especial pra gente e você também faz parte dessa história. Estamos de volta com o programa Coisa Nossa com Vânia Dutra e vou mandar alô para as pessoas que estão nos assistindo. A Fátima lá no Carnaubal e a outra Fátima lá no Diadema. A Raimundinha Nogueira, nas Queimadas, também não perde o nosso programa. O Antônio Nogueira, também, seu irmão.
E o Samuel, sorveteiro, lá do Dourado, me encontrei com ele, pingando de suor, no sol quente, medonho, e disse que não tinha programa. E para você que está nos assistindo e tem interesse em sua marca crescer, bombar, é só fazer propaganda no nosso programa. É bem facinho. Fala com a Aldemir Carneiro, vulgo Preto. O telefone dele é 8886-7813 e ele tem umas propostas bem bacanas para você. Estamos, mais uma vez, encerrando o nosso programa e a frase de hoje é: você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Mahatma Gandhi. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquemos todos com Deus. Basalto Engenharia, uma empresa de construção civil com 12 anos de atuação no mercado cearense, realizando diversas obras públicas, como calçamentos, quadras esportivas, ginásio coberto, escolas, postos de saúde, creches, galpões industriais, entre outras obras já realizadas por quem entende do assunto. Trabalhamos também com FGTS e construções de moradias para financiamentos do projeto Minha Casa Minha Vida do governo federal. Venha, faça-nos uma visita e realize o sonho da sua casa própria. Estamos localizados na Avenida Presidente Castelo Branco, 4536, em frente ao Posto Horizonte. Mais informações, 33360057 ou 87780597.